Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de outubro de 2025 do BTAL-11. E olha, o cenário é bem interessante. De um lado, a gente tem um fundo de agro super conhecido, pagando rendimentos bem sólidos. Mas do outro, ele está sendo negociado na bolsa com um desconto gigante. A grande pergunta que fica no ar é: será que uma mudança estrutural que está sendo proposta pode finalmente destravar esse valor? É isso que a gente vai investigar hoje, detalhe por detalhe. Beleza? Então, para a gente entender essa história toda, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o básico do básico, o que é o BTAL-11. Depois, a gente passa para os números de outubro para sentir o pulso do fundo, aí vamos entender o que o gestor está pensando e, claro, o prato principal, essa transformação para Fiagro. E para fechar, a gente dá aquela espiada na carteira de ativos. Então vamos lá. Antes de mais nada, é fundamental entender a essência do fundo. Olha, o BTL11 tem uma proposta bem específica. Imagina o seguinte, ele não é o fazendeiro que planta a soja, mas sim o dono da infraestrutura que faz essa soja chegar até o porto. O foco do fundo é exatamente esse: comprar ou construir ativos essenciais para a logística do agronegócio. Pensa em silos, armazéns, terminais, principalmente em regiões onde falta esse tipo de estrutura, sabe? Onde estão os gargalos. É aí que o BTL11 entra para gerar valor. Ok, essa é a estratégia. Mas na prática, como é que foi o desempenho do fundo em outubro? Vamos dar uma olhada nos indicadores. O rendimento mensal por cota em outubro foi de 95 centavos. É um número que mantém a consistência que o fundo já vinha apresentando. Agora, quando a gente pega esse rendimento e projeta para um ano, o chamado dividend yield anualizado, chegamos a impressionantes 15%. Isso com base no preço de mercado da cota no final do mês. É um retorno, convenhamos, bem atrativo, né? E é aqui que a história fica intrigante. Olha só essa diferença. O mercado estava negociando a cota por mais ou menos R$ 76. Só que o valor real dos ativos do fundo, o valor patrimonial por cota, é de R$ 116,50. Ou seja, existe um gap, um buraco aí de quase 35%. É como se o mercado estivesse pagando muito menos do que o fundo realmente vale. A pergunta que não quer calar é: por quê? Bom, com esse cenário na mesa, rendimento alto, mas preço lá embaixo, o que será que o gestor do fundo pensa sobre tudo isso? No comentário, a gestão bate em duas teclas importantes. Primeira, a carteira está rodando lisinha, 100% adimplente. Ou seja, todo mundo está pagando o aluguel em dia. Isso é um sinal de saúde operacional. E segunda, o fundo fechou outubro com uma bolada em caixa, mais de 141 milhões de reais. Isso é munição para fazer novos negócios. E esse caixa, olha só, deve crescer ainda mais, porque o fundo está para concluir a venda de um ativo, a tal da SPE Santo Antônio. Com mais dinheiro entrando, a gestão fica numa posição super confortável para ir atrás de novas alocações estratégicas, bem alinhadas com a tese principal do fundo. E é justamente pensando nessas novas alocações que a gente chega no ponto mais crucial do relatório. Talvez a notícia mais importante do ano para o BTA11. Uma proposta que pode mudar, e muito, os rumos do fundo. A proposta é transformar o BTAL-11, que hoje é um fundo de investimento imobiliário, um FI, em um FIAGRO. Mas por quê? Qual a vantagem de fazer essa mudança tão grande? A palavra-chave aqui é flexibilidade. Sendo um FI, o fundo ficava meio amarrado, podendo investir basicamente em imóveis. Agora, como FIAGRO, o universo de possibilidades se expande de uma forma incrível. Ele poderia, sei lá, comprar participação em empresas do setor, investir em títulos de dívida do agronegócio, enfim, o leque de ferramentas para gerar retorno fica muito maior. E os benefícios dessa mudança são vários. Mais diversificação, potencial de retorno maior, mas tem um ponto aqui que é fundamental e que ataca aquele problema do desconto que a gente falou. Como FIAGRO, o fundo ganha a possibilidade de recomprar as próprias cotas no mercado. Pensa bem, se a cota está barata, o próprio fundo vai lá e compra. Isso ajuda a segurar o preço e, claro, beneficia quem continua com as cotas. Ok, a gente já falou da estratégia, dos números, da grande mudança que está por vir, mas e hoje? De onde vem o dinheiro que o BTAL-11 distribui? Vamos dar um zoom na carteira de ativos. Uma coisa legal de ver é a diversificação nos inquilinos. A receita não está concentrada numa coisa só.
Tem uma parte grande vindo de revenda de insumos, sim, mas também tem uma participação relevante de açúcar e álcool, operadores logísticos. Isso é bom, né? Traz um equilíbrio. Se um segmento não vai tão bem, os outros ajudam a segurar as pontas, o que dá mais estabilidade para os rendimentos do fundo. E quando a gente olha os ativos em si, o portfólio tem 11 imóveis. E o mais importante, com contratos de aluguel bem longos. A gente está falando de coisas como um terminal intermodal lá em Minas, com um contrato amarrado por 15 anos. Um armazém de grãos no Mato Grosso por 10 anos. Essa duração toda dá uma previsibilidade de receita gigante para o fundo. E para completar a cereja do bolo da segurança da carteira, 100% dos contratos são do tipo atípico. O que isso quer dizer? Basicamente, é um tipo de contrato super robusto, feito sob medida para aquele inquilino específico e geralmente de prazo bem longo. Na prática, a chance do inquilino sair antes do fim é mínima. Para quem investe, isso significa um fluxo de receita muito mais previsível e seguro. Então, no fim das contas, a gente fica com a grande questão. De um lado, um portfólio que parece ser muito sólido, com contratos fortes e rendimentos consistentes. Do outro, um preço de mercado que simplesmente não reflete isso. A pergunta que fica é, essa transformação para a Fiagro com toda a flexibilidade e as novas ferramentas que ela traz, como a recompra de cotas, será que ela vai ser o gatilho que faltava para o mercado finalmente reconhecer o valor do BTAL11 e fechar esse gap? Bom, essa é a pergunta que os próximos meses vão ajudar a responder.